A greve dos servidores federais da educação finalmente acabou. Foram mais de 80 dias e 6 mesas específicas de negociação da categoria TAI com o MGI. Depois de muito atrito e pouco diálogo, o governo finalmente resolveu negociar e aceitou diversas demandas com impacto orçamentário e não orçamentário. Quer saber mais? Fique até o final para saber todas as conquistas e atualizações. Oi, meu nome é Davi Antônio, fui aprovado em 2 concursos federais, em 2º lugar no Cefet e em 3º lugar na UFOP para o cargo de assistente em administração, estudando apenas 3 meses. Gravei um vídeo falando um pouco sobre quem eu sou e como eu fiz essa façanha mesmo tendo vindo da zona rural e sendo pobre. O link para esse vídeo está na descrição do vídeo. Você que está nesse vídeo provavelmente é servidor TAI, Técnico Administrativo em Educação, ou aluno, e esse vídeo é para vocês. Após a última mesa de negociação, governo e sindicatos chegaram em um acordo de suspensão da greve. Esse acordo foi assinado na última quinta-feira, dia 25 de junho. Irei compartilhar com vocês todas essas mudanças feitas na categoria por meio do documento feito pelo governo, tudo que foi conquistado, os prazos de implementação e, claro, o que realmente interessa, o dinheirinho no bolso no final do mês com as mudanças. Então, sem mais enrolação, vamos para o documento. Bom, eu estou com um documento que foi assinado aqui pelo governo e pelos TAIs, que representam um resumo de tudo que foi conquistado e o que ainda vai ser conquistado ao longo dos anos aí do governo. Bom, a primeira mudança sensível na carreira é a mudança daquela matriz super complicada de progressão que havia antes, em que você progredia na vertical pelo tempo e na horizontal pela capacitação. Agora a gente não tem mais essa progressão horizontal, é apenas vertical em 19 padrões. O tempo de interstícios, que é uma palavra meio complicada, mas basicamente é o tempo que demora para você ir num degrau da sua carreira, ou seja, você está no nível 0, depois de 1 ano, agora é 12 meses, você vai para o próximo nível. Antes era 18 meses para progredir. Então a gente deixa de ter a progressão por capacitação, porém a gente diminui o tempo de interstício e a gente vai ter a progressão de 5 em 5 anos. A gente tem essa aceleração na progressão, ou seja, a cada 5 anos a gente progride 2 steps, 2 interstícios, fazendo alguns cursos aí semelhante ao que a gente fazia antes por capacitação. Então a maior conquista da greve é uma conquista histórica, a gente já vem lutando por isso há muito tempo, os servidores da educação, que é o reconhecimento dos seus saberes e competências, o RSC. Então, esse reconhecimento ele será implementado pela carreira PCC a partir de abril de 2026 e a regulamentação será definida a partir de um grupo de trabalho coordenado pelo MEC. Ou seja, é uma conquista já ganha, basta apenas definir como que a gente vai, então, ter os nossos conhecimentos práticos do nosso ambiente de trabalho reconhecidos a partir aí, de nível 1, para quem tem graduação e deseja ganhar o reconhecimento de um pós-graduado, o RSC2 para quem tem uma pós-graduação e deseja receber aí igual ao mestrado, e para quem quer fazer o RSC3, que seria um servidor com mestrado com equivalência aí de ganhos de um doutor. Então o MEC tem 180 dias, a partir do ano que vem já vai ser feito o documento que vai reger esse processo de RSC. Então acredito que a partir do ano que vem a gente já possa dar uma lida nesse documento e começar a correr atrás do que a gente precisa aí declarar e ser comprovado para a gente poder ganhar esse RSC. Então tá aqui, progressão por capacitação em 5 anos, como eu havia dito. Então em 5 anos você vai acelerar um ano aí na sua carreira. O incentivo à qualificação não tem mais relação indireta, então você que possui um doutorado aí em engenharia, algum cargo que não tenha relação direta, você vai passar a receber a correlação total. Então isso aqui é muito bom para quem já tem a pós-graduação e precisa apenas fazer essa mudança. A gente vai ter racionalização de cargos vagos, a gente vai ter também revisão dos fazeres, ou seja, das atribuições. Tem muita gente aí que ainda trabalha com atribuições que não seriam normalmente do seu cargo, isso vai ser revisto. A Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, a alteração desse decreto aqui para o retorno de plano
de capacitação para as universidades e institutos, ou seja, acredito que em algumas universidades isso aqui tenha ocorrido, mas não foi a maioria, em que você tinha cursos aí de especialização, pós-graduação, voltados para a carreira TAI, ou seja, nosso ambiente de trabalho ele voltado para tarefas administrativas e cursos específicos para a gente poder se especializar e não precisar ficar fazendo pós-graduações muito teóricas que não agregariam ao nosso trabalho ali do dia a dia, né? Isso aqui seria interessante. Então, os pisos, a partir de janeiro de 2025, a gente tem essas correlações, o nível E é a referência, então a gente tem o nível D com 61%, nível C 50%, nível B 40% e nível A 36%. Isso aqui não foi o que os sindicatos estavam pedindo, mas foi o que o governo atendeu, então para 2025 a gente vai ter isso daqui. Recomposição salarial, então a gente conseguiu, né, orçamento de 9% em 2025 e de 5% em 2026, o que já é muito maior do que no início da greve o governo estava propondo, né? Eu acho que o governo propôs no início 4,5%, né, em 2025 e 4,5% em 2026. Então a gente percebe que houve aí um aumento considerável, não é o que a gente queria, mas já vai ser aí alguma coisa, né? Então a gente tem também uma das grandes conquistas, né? O STEP, ele passa, né? O STEP, toda vez que você progride de um nível da sua carreira para o próximo, que agora vai ser feito todo ano, você tem um aumento no seu vencimento básico de 3,9%. Isso é o que era antes. Em 2025 vai ser 4%, em 2026 4,1%. Parece que não é grande coisa, mas lembrar que esse aumento incidindo no vencimento básico, o seu incentivo à qualificação é sobre o vencimento básico. Então, depois de 15 anos que você chega no topo da carreira, mais o seu incentivo à qualificação que vai incidir em cima desse vencimento básico, o salário mais do que dobra no final da carreira, tá? Então realmente é difícil você achar uma carreira aí no serviço público em que você tem um aumento de remuneração que praticamente dobra, né? Mais do que dobra. Bom, aqui algumas medidas para os aposentados, tá? A gente tem o reposicionamento dos aposentados que estavam no final de carreira por ocasião da criação do PCC-TAI e foram reposicionados, então a gente tem aí uma reparação das injustiças. Eu vou deixar o documento na descrição se vocês quiserem dar uma aprofundada aqui no tema. Então, para saber mais a profundidade aqui do que foi feito, vocês podem acessar o documento na descrição, tá? Fiquem à vontade. Então a gente tem aqui algumas medidas que foram adotadas para o pessoal da área da saúde, né, dos HUs. E finalmente, né, o Ministério da Educação, né, no âmbito de suas competências, ele vai ter um prazo de 180 dias para cumprir as outras demandas aí que foram estabelecidas no acordo. Então a gente pode citar aqui alguns pontos que ainda estão pendentes desde 2015, que vão ser atendidos. Basta apenas o documento aí ser produzido pelo MEC, pelos seus grupos de trabalho. Então a gente tem um afastamento para capacitação, isso aqui é muito importante. A carreira TAI, a grande vantagem é esse incentivo à qualificação, que a gente tem aí de 30% para pós, 52% para mestrado e 75% de aumento para o doutorado. Então nenhuma carreira a gente tem isso. No município aqui onde eu moro, uma pessoa com mestrado ganha 15% de aumento. Então, para você ter uma noção aí do quão bom é esse incentivo à qualificação dos servidores federais, né? Eu acredito que seja o maior, né, que a gente tem aí em todas as carreiras. Condições aí de periculosidade e insalubridade vão ser revistos, reconhecimento de cursos de pós-graduação no exterior, aproveitamento de disciplinas de graduação e pós-graduação para pleitear aí a capacitação. Então essa aceleração de capacitação, a gente vai ter que fazer cursos de mais de 200 horas, né, dependendo aí de qual progressão você vai fazendo. Então a gente vai chegar um momento que a gente vai precisar, né, às vezes a gente já cursou alguma disciplina de pós-graduação isolada e pode ser utilizado aí para progressão. E agora algumas conquistas que já foram protocoladas à mesa e que só dependem do MEC realizar os procedimentos jurídicos. Uma demanda aí que é a democratização dos IFES, ou seja, a participação e representação do governo e das entidades sindicais, né? Ou seja, a questão do TAI com doutorado poder ser reitor, o que foi atendido, né, positivamente pelo governo e pelo MEC, que são as 6 horas ininterruptas para todos os TAIs. Aqui está escrito aqui de forma resumida, mas já foi reclamado, os sindicatos já reclamaram lá com o MEC, eles já reescreveram. Então o texto que o MEC reescreveu ficou jornadas de 6 horas ininterruptas para todos os TAIs, né, garantido.
Então foi mais uma conquista da greve, eu acredito que essa e o RSC foram as melhores. Então, finalmente aqui as tabelas, né, para 2025 os reajustes, a gente sai aqui, eu vou olhar o meu nível D, né, e o topo da carreira. Então a gente saiu de um vencimento aí de 2.667 no final da carreira, 5.310. E a gente pode olhar aqui com especialização, né, que é o meu caso. Eu acredito que de 70% a 80% do servidor de nível D tem especialização. Então a gente vai passar aí a ter 3.938 no início e vamos chegar a ter 7.979 com incentivo à qualificação, com especialização. E no teto, né, que seria o nível E da carreira, a gente sai aí com doutorado de 8.692 a 17.609, né? Fora os benefícios, né, que todo servidor federal tem. O auxílio alimentação, que passou a R$1.000 aí, já está sendo pago na folha de pagamento em 2024, né? Auxílio saúde e auxílio creche, que são um grupo menor de servidores que tem, mas são valores até que razoáveis, né? Para 2026, a gente aí saiu então de 2024 de 2.667, chegando aí no final de carreira 5.310. Com especialização, o nível D consegue aí no início 4.135 com incentivo à qualificação e chega a R$8.524. O nível E sai de 9.126 no doutorado em 2026 e chega a 18.812 com incentivo à qualificação. Esse é o teto da carreira. Claro que aqui vai ser descontado uns R$3.000 de imposto de renda, mais o desconto do INSS para aposentar. Então não é tão bom assim quanto parece. A gente vai agora para a simulação do tais.com.br, que é um ótimo simulador de carreira. Acredito que quem é da carreira TAI já tenha brincado aí com essa simulação e ela é muito melhor do que ficar analisando tabela. Então vamos para a simulação. Bom, aqui eu vou explicar basicamente o que a gente está fazendo. Então eu coloquei o período antes de ter o aumento dos auxílios, que foi um benefício concedido a todos os servidores federais, não só para os federais da educação. Então a gente tinha aqui até abril de 2024. No meu caso, com especialização, você muda aqui para a sua relação, se você tiver mestrado ou doutorado ou se você tiver exigência mínima, tá? Então a gente sai, né, vamos analisar o bruto, de 4.255, que era antes dos benefícios, e passa a ter aí com os benefícios 4.674. Você olha aqui embaixo que foi um aumento de 10% aqui, 419 a mais no bolso do trabalhador. Bom, a gente analisando agora com os auxílios em 2024, que a gente tinha aí os 4.674, janeiro de 2025 com um aumento de 9%, né? A gente chega aí a 5.146, que foi um aumento de R$344 no valor líquido, né? Agora, analisando o janeiro de 2025 com seus 5.149, com a partir de 2026, repara que quem utiliza essa ferramenta, um comentário, antes aparecia aqui, a partir de abril de 2026, proposta do MGI. Como já foi assinado o termo, não tem mais proposta do MGI, a gente já considera aqui como ganho, né? Então a gente sairia aí de 5.149 para 5.346. Parece pouco, mas isso aqui, a gente vê que o aumento no vencimento básico, ele incide aqui diretamente no incentivo à qualificação, então a gente tem um aumento dobrado, né? Então a gente percebe uma diferença de 144 líquido. Pode parecer que isso daí não vai pagar nem sua botija de gás, mas a gente pode fazer simulações no tempo e a gente verifica que esse aumento no STEP e no orçamento, né, de 9% em 2025 e 5% em 2026, no final das contas vai fazer diferença. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então a gente vê aqui comparando, né, como era a carreira em 2024 antes do aumento dos benefícios e a gente vai analisar em 2026. Como vai ser 2026, a gente já vai ter passado um ano de exercício. Um ano a gente já progride aqui no nosso padrão. Então vamos colocar padrão 2 e para não ficar injusto, né, passou também um ano e meio, né? Então a gente teria progredido uma vez aqui por capacitação e uma vez aqui por tempo, né? Então a gente analisando aqui um funcionário um servidor com nível D e especialização, ele começaria aqui com 4.532 bruto. Aqui em 2026 ele estaria com 5.516, uma diferença de R$825,
né, no total dessas mudanças que ocorreram a partir de 2024. Só que com o RSC, se esse funcionário ele se dedicou bastante, ele participou de tudo que ele poderia participar para ganhar pontos para o RSC, ele chegaria num salário aí bruto de R$ 6.246. A diferença é de quase R$ 1.300 líquidos, né, no bolso do servidor, um salário mínimo aí a mais. Tá? E se a gente analisar então que esse camarada ele vai continuar progredindo, quando ele chega aqui no ano 6, que são 5 anos de trabalho, ele vai progredir 2 vezes, então depois de 5 anos de exercício ele vai estar no padrão 8, e passados 5 anos a gente acredita, né, que ele conseguiu pegar 2 desses anos aí, considerando que ele entrou agora, ele fez os 3 anos de estágio probatório e depois ele pegou uma licença aí para fazer o seu mestrado. Então com o mestrado ele pode dar entrada no RSC de doutorado, então ele vai pedir o doutorado dele, o salário bruto chega a 8.541, líquido de 6.792, aqui a gente já começa a sentir aí uma dorzinha, que seria esse imposto aqui, esses descontos de quase R$ 2.000, mas faz parte, né? Quanto mais você ganha, mais você paga, isso é justiça, né? Enfim, a diferença líquida chega a 2.702, e no final de carreira, para esse servidor, né, ele continua aí estudando, depois de 15 anos, ele chega aí no valor bruto de 12.622 e líquido de 9.703. Claro, né, que aqui nos auxílios a gente vai, depois de 15 anos, né, um cara que entrou aí com 23 anos de idade, que é o meu caso, ele vai estar beirando os 40. A minha esposa também tem direito a esse auxílio saúde. A gente não vai considerar gasto com passagem, nem adicionais de risco, nem horas noturnas. A gente teria então, com o nosso auxílio alimentação de R$ 1.000, eu já concordei que pelo menos 2 filhos eu vou ter, então a gente vai ter direito ao auxílio creche, pré-escola. Então no final aí, né, utilizando aí todos os benefícios da carreira, a gente chegaria aí, passaria dos 10.800 líquidos. Claro que aqui se a gente mudar para 30 horas, a gente percebe uma diminuição do salário, mas não é isso que vai ocorrer, tá? As 6 horas diárias é uma conquista e a gente vai continuar recebendo esse salário bruto aqui, sem nenhuma diminuição. Bom, como vocês puderam ver, a greve é um instrumento que traz resultado e conquistas para os trabalhadores. A carreira PCCETA era no início uma, depois da greve é uma completamente diferente. Acredito que por conta dos ganhos e do ambiente de trabalho tranquilo que é uma universidade, a carreira não é a pior do serviço federal, como alguns dizem, olhando apenas a remuneração. Do meu ponto de vista, o melhor concurso para quem está começando a estudar, quem ainda não tem faculdade ou curso técnico, quem não tem pais que bancam seus estudos, seja o cargo assistente à administração de universidade. No começo, o salário não vai ser o melhor do federal, como o INSS, Caixa Econômica e IBGE, mas com o tempo, a facilidade de fazer um mestrado, mais um RSC de doutorado, você chega no topo com 15 anos de trabalho. Então, mesmo que não passe para outro concurso depois, você já consegue ter sua casa própria, seu carro, suas viagens, etc. Então, se quiser saber mais sobre a carreira, se inscreve no canal que trarei mais vídeos sobre o assunto. Obrigado por assistir até aqui, te desejo sucesso em sua jornada, forte abraço e até o próximo vídeo.